começando a trilha. Depois a gente se vê. Então, estamos começando essa trilha aqui da praia da Almada, que vai percorrer a costeira pela Brava, depois a gente vai voltar pelo meio da praia. E a praia da Almada, para mim, surgiu numa época, anos 90, aliás, 1990, quando eu de bicicleta descobri esse povoado aqui de pescadores. E foi muito curioso porque quando eu cheguei aqui, eu vim junto com um amigo meu que trabalhava num barco pesqueiro para conversar com o seu Hélio, que atualmente está muito doentinho no hospital. Estamos orando para ver se ele se recupera, ou enfim, seja o caminho que ele tiver que trilhar agora, é o caminho dele. E eu me lembro que o seu Hélio, ele me olhou, ele entendeu que eu estava fazendo um barco na época, aquela escuna, e ele chamou assim: "Ô Dolores!" E ela que decidiu, a dona Dolores, em alugar lá a casinha deles, que era a casinha de farinha, que depois a gente fez um deck, enfim, melhorou a casa, e eu acabei indo ficar na casa maior deles, que tinha acabado de ser construída, e a família toda deles espremida lá naquela casa menor. E uma semana depois, conversando com o seu Hélio, eu falei: "Pô, senhor, não era melhor a gente trocar? Vocês ficam nessa casa maior e eu fico na menor ali." Ele falou: "Pois é, rapaz, eu tava com vergonha de falar isso pra você, mas acho que é melhor mesmo, tá? A gente se acomoda." E dali pra frente foram muitos anos de convivência maravilhosa. Depois eu conheci o Jaime, e o Jaime se tornou guia do Parque Estadual, casou com a Flavinha, que é engenheira ambiental. A gente está indo visitar ele agora, que ele mora ali pra cima no morro, porque parece que ele tá até com a perna meio machucada, porque ele faz aquele kite de surf, né, de vento, e eu não sei o que aconteceu, vou até saber. Mas pelo menos vocês vão conhecer um pouco da região aqui. Vou falar de alguns personagens, como por exemplo do seu Hélio. No livro que a gente escreveu sobre a comunidade daqui, eu falei para vocês do seu Agrício, e eu fui hoje buscar ovos caipiras ali na casa da dona Alice. E ela me disse que o seu Agrício, que vocês vão ver na imagem aqui, a gente vai colocar para vocês, ele está muito doentinho também, já com 101 anos. E olha que no livro vocês vão ver a poesia que eu escrevi para ele. Eu começo dizendo assim a poesia: que seu Agrício era um saco de doença, na farmácia de Ubatuba sempre uma presença. E você vê que ele está com 101 anos hoje e está aí firme. Esse seu Agrício aqui da foto que vocês vão ver. Enfim, são personagens. Depois eu vou falar com o Mandico, que é o último morador remanescente da Praia Brava, que é uma reserva, porque o Dinga nos deixou alguns meses atrás. E ele me fala um pouco, provavelmente contando as histórias das canoas, dos barquinhos miniaturas que ele faz. Então sempre que eu estou aqui eu vou visitá-lo. E assim vocês vão tomando um pouco consciência desse ambiente onde a gente morou muitos anos, a comunidade que a gente ama, que nos aceitaram de braços abertos, e onde futuramente eu pretendo trazer também vocês para fazerem vivências aqui. Foi na época da escuna que eu tinha aqui, que eu acabei conhecendo a Rosângela, e que está filmando, né, que é a editora do vídeo. E então ela presenciou muito dessa época que eu morei no barco, que tinha as escunas e tal. E agora, para minha felicidade e surpresa, é ela que está me ajudando aqui no canal. Nada é por acaso. Então vamos nessa aí, pessoal. Seguindo. Então, agora estamos deixando aqui a praia do Engenho, essa mais próxima aqui. E só para vocês terem ciência, é ainda uma região em que os caiçaras que moram aqui, principalmente no sertão do Batumirim, com o seu próprio Agrício, que eu tinha falado agora, o pessoal que tem a cultura de fazer suas próprias canoas. E daí você vai pegar o nome Ubatuba, uma das derivações é justamente essa. Ubá significa canoas,
e tuba, grande quantidade dele. Ou pode ser também, ubá é um tipo de bambuzal que os índios tiravam para fazer flechas. Então faz sentido isso, né? Talvez as duas coisas. Alguma coisa ligada à madeira, com certeza, né? Então vamos seguir agora, a gente vai derivar para a ponta da Praia Brava. Então, Ubatuba, muitas canoas, tuba, muita. Caraguatatuba, muito caraguatá, que são as bromélias. É o que a gente mais vê aqui. Essa imensa quantidade de bromélias e que deu origem ao nome da cidade de Caraguatá, bromélias, Caraguatatuba, grande quantidade de bromélias. Essa é a bromélia nossa. É nós. Ele era novinho, eu tinha um cachorro que eu chamava Marujo. E ele era uma mistura de husky com pastor. E ele vivia fuçado nos matos. Daí um dia eu dei por falta dele, porque o cachorrinho que ele andava, que era do seu Hélio, chamado Hulk, que era um pititico preto, ele chegou no seu Hélio depois, porque eles andavam sempre junto. E ele estava inchado. Na hora a gente percebeu que tinha sido uma picada de cobra. E o Marujo não veio com ele. Era um cachorro lindo, ele tinha um olho de husky e o outro de pastor. Amendoado, claro, assim. Ah, meu, daí eu saí para procurar o bicho nos lugares que ele costumava andar. E foi aqui nessa trilha, ó, que eu encontrei no meio do mato aqui para dentro, ele já duro, morto. Porque eu acho que a cobra deu o primeiro bote nele, porque ele que fuçava, o Hulk entrava atrás dele. E daí, com o resto que sobrou de veneno, ela ainda bateu no Hulk. Mas como ele era filhote, ele não... Filhote não, perdão. Cachorro de porte pequeno, ele não resistiu. E era um amigão meu. Andava no barco, ia nas trilhas. Mas eu fiquei com ele 2 aninhos. Porque além do que ele atacava as galinhas, ninguém queria esse cachorro. Mas ele era carente, então... Com o carinho que a gente deu pra ele, ele largou essa história toda. Então foi aqui, nesse caminho aqui. E agora vamos entrar para a casa do Jaime. Jaime! Vamos ver se ele está em casa. Jaime! Então, estamos aqui no refúgio do Jaime e da Flavinha, aqui em Ubatuba, na praia do Engenho. E o Jaime é um amigão meu das antigas, né? Um cara muito consciente, ligado a toda essa parte de preservação, meio ambiente. E isto fez com que ele adquirisse um olhar diferenciado para as coisas que cercam a gente. Eu acho que é o olhar que a gente deveria ter, e pela correria do dia a dia, das coisas que a gente é obrigado a enfrentar, a gente perde muito esse olhar. E o Jaime, ele consegue preservar isso, ele consegue, a gente vai caminhar com ele na mata, ele já foi guia do Parque Estadual, enfim, faz uns trabalhos bacanas de conscientização ambiental, inclusive recebendo escolas. Isso foi uma época da vida dele, agora ele está trabalhando com outro tipo de coisa. E andando com ele por aí, ele muitas vezes para na mata, ele explica algumas coisas pra gente, ele dá uns toques de coisas que, vamos dizer assim, os olhos comuns não treinados não veem, não percebem, né? E uma vez ele contou pra mim que ele estava fotografando com macro, né? E criaturas assim minúsculas. E daí quando revelava essas fotos, a imagem era maravilhosa. Mas o que mais me encantou era a consciência, a postura que ele tinha para poder fazer essas fotos, quer dizer, como é que ele se posicionava, o tempo, a espera, enfim. Então eu até vou perguntar para ele nesse sentido, para ele passar um pouco dessa vivência, que isso é uma coisa individual dele, não que ele seja um especialista nesse tipo de coisa, mas como autodidata também, como é que ele conseguiu ter esse tempo para ter esse olhar de coisas assim tão microscópicas
né, vindo do macro, porque ele vive aqui no meio dessa mata, para o microscópio. Né? Então, se você puder falar, Jaime, um pouco, até aquilo que você já estava me contando, quer dizer, como é que surgiu essa tua ideia de você fazer essas fotos e como é que você se colocou, né, dentro da mata para poder captar isso que você está captando desses micro-organismos, desses insetos, enfim. Marquinho, essa ideia veio a gente levando em conta, todo mundo sabe, né, que a Mata Atlântica tem uma grande diversidade e tudo isso é muito divulgado, mas a gente, e é claro, muita gente sabe que existe muita vida micro, né, os micro-organismos são uma diversidade muito grande, mas pouco se sabe sobre isso e muito menos se vê sobre isso, né? Então, isso que me deu esse start. Eu vou tentar fotografar essa grande, né, uma pequena parte dessa grande diversidade de coisas muito pequenas. Microscópica quase, né? Quase microscópicas, né? E é claro, se você sair numa trilha, você que também está acostumado a andar em trilha, se você sair numa trilha e for tentar encontrar alguns desses seres que eu fotografei, provavelmente você não vai ver nada, ou, né, a chance de ver é muito pequena. Então eu aprendi que eu tinha que entrar, não adiantava eu entrar numa trilha e sair andando. Eu tinha que entrar numa trilha, escolher uma área muito pequena e a partir daí delimitar uma pequena, 2 metros por 2 metros, e imaginar um quadro ali de 2 por 2 e a partir desse momento passar... Mesmo que você não estivesse vendo nada naquilo? A princípio você não vê nada. A princípio você para num lugar, né, você olha... Quer dizer, você sabe que a natureza vai te oferecer alguma coisa. Você está ali... Provavelmente é muito difícil você numa trilha, numa mata, claro, preservada, como essa região aqui, né? Uma mata que é considerada pelos especialistas como um lugar ecologicamente equilibrado, né? Com pouca interferência antrópica, pouca interferência humana, né? Claro, tem as ocupações, os condomínios, tudo, mas enfim, é fácil de você ver que a mata é muito densa, é muito contínua e bem preservada. Então dificilmente você vai encontrar, você vai pegar um pedaço de 2 metros por 2 metros e depois de um tempo dificilmente você não vai começar a ver alguma coisa. Você vê às vezes uma folhinha mexendo, aí você chega mais perto e vê que ali tem algum ser que na verdade, como eu não sou biólogo, não vou nem saber o que é, né? Mas enfim, e aí com o equipamento adequado, que é a lente macro, aí sim você vai conseguir fotografar. A maioria dessas minhas fotos são seres com menos de meio centímetro. E são seres muito coloridos, né, com formas que a gente nem imagina. É uma riqueza, né, de detalhes que depois você fica imaginando por que essas criaturas tão minúsculas precisam ter essa riqueza de detalhes, né? Deve ter algum objetivo para isso. Eles estarem ali com o formato que eles estão, né? E quando você está nessa situação para pegar estes animais, qual é o tempo que você fica ali, mais ou menos? Varia? Como é que é isso? Vai variar em função até da disponibilidade de tempo, mas acho que menos de 1 hora não dá para fazer muita coisa. Quer dizer, no mínimo você tem que ficar ali, integrado, parado onde você está, com a câmera ali, com uma paciência de 1 hora para de repente começar a perceber essas pequenas criaturas. Sem contar também que provavelmente em 1 hora você não vai encontrar tanta coisa, né? Tanta diversidade. Além do que não vai encontrar. Não vai encontrar tanta coisa, tanta diversidade naquele trecho. Talvez encontre ali 2 ou 3 ou 4 insetos, ou às vezes até mesmo conseguir observar uma microflor que você jamais iria perceber. Ou um fungo também, né? Fungo do tamanho da cabeça de alfinete, por exemplo, vermelho, laranja. E claro que também o aproveitamento das fotos
né, também vai variar em função de uma série de fatores. Muitas vezes você faz 200 fotos e aproveita 10 fotos. Né? Entende? Porque desfoca, porque né, você vai fotografar um inseto, lógico, ele sai do lugar e tal, você tem que esperar ele se acomodar de novo, enfim. Um trabalho extremamente... Bom, então só para vocês terem uma ideia, eu quis passar um pouco dessa vivência do Jaime, porque como eu venho falando nos vídeos, e principalmente neste último, nessa homenagem que nós estamos fazendo para o seu Hélio, inclusive, falando desse pessoal antigo, de trabalhar o tempo, de saber esperar, de saber ouvir, de saber enxergar, você pode fazer isso de uma maneira também tecnológica, que é um estado de consciência, um estado de espírito. Quer dizer, para você se postar ali na mata, para ficar no mínimo uma hora, para de repente revelar microcriaturas, isso revela interiormente um estado de espírito, que é um estado de espírito que as pessoas perderam. Então, quando você começa a ter este tipo de percepção e esse tipo de olhar, um mundo que antes aparentemente não existia, ligado à parte da intuição e mesmo à parte de percepção e de imagens, começa a aparecer pra gente. Tem mais alguma coisa que você acha importante? Basicamente era isso aí, né? Basicamente isso. Então é isso aí. Falou, pessoal. Obrigadão. E agora, se já me permitir, eu dou um... Pra vocês terem uma ideia, aqui no esconderijo aqui onde ele mora, no paraíso aqui, onde ele está cercado, tá bom? Valeu. Se quiser tirar da sala, assim, né? Pode tirar. Ali é aquela bagunça que meu... Tá, não tem como que a... Aí se ela corta aqui, né? Corta aqui, né? Porque ali o meu... Enquanto eu não conseguir... Não vejo a hora. Meu sonho agora disso, a gente sempre tem alguma coisa, né? Meu sonho agora é fazer aqui embaixo a oficina de costura para poder liberar lá. Porque costura você? A gente fez, agora não tem, mas a gente fez quando a gente fez o caso de fundação das coisas, a gente fez duas aqui e uma lá. O quarto era aqui de quartão. Mas você vai conseguir, você vai conseguir. Eu gostei, agora não tô meio, cara. Mas não assim. E fazer aqui, né? Entender o que a gente quer fazer. Nós vamos agora descer para a Praia Brava para a gente conversar com o Mandico, o morador que faz as miniaturas dos barquinhos com as madeiras que são caídas ali. Uma pessoa boníssima, que é praticamente o guardião dessa cultura e o guardião da Praia Brava também. Oh, yeah. Chegando na casa do bom e velho Tinga. É meio chato morar assim. Quem me diz? O Tinga mora aqui ainda ou já foi para a cidade? Não, a gente está querendo levar ele embora. O Tinga aposentou. Ele aposentou. olha, ele está se aperfeiçoando numa caipirinha que você não deu. É mesmo? Deve. Caipirinha de cebola? Nossa senhora, não. Hoje está sendo de vodka com limão o quê? Limão o quê, bem? Não, galego.
trouxe lá do... E nós fizemos lá do... Opa, putz. Do Almerindo. Eu tinha 12 no pé, ele falou, vai, pega. Todos casados? Não, estou te convidando para ir em casa que tu tem uma inteira para você lá. Vamos fazer um som à noite. Design, tem bateria, tem som, vai ter bebida, vai ter café. Só meus filhos aí, ó. Todos eles? Todos eles. Iago, o Bruno e o Marrone. Como é que você chama ele? Bruno e Marrone. Bruno e Marrone. Não, isso aqui são meus filhos. Mas os outros são amigos do colégio. Já fizemos. Ei, Dinda. Saudade. Tudo tá feito? Tudo bem. Muito bom. Vou mostrar pra ele pros meninos. O Mandinho tá lá? Será? O Mandinho tá. Ele tá fazendo almoço, né? Fazendo almoço. Tá bom. Depois a gente passa. Daqui de lá? De lá. Não, mora na cidade. Mora na cidade. Nos deixou o altivo Marcelino de Souza, mais conhecido como Dinga da Praia Brava. E foi praticamente uma semana depois daquela minha visita, em que ele apenas olhou para mim e falou: trouxe cachaça? Enfim, é assim que ele recebia de maneira carinhosa os amigos que iam lá visitar e mesmo as pessoas ou turistas que desciam pela trilha até aquela praia ali. Viveu seus plenos 73 anos de vida, misturando as bebidas que ele fazia, as batidas, as caipirinhas, as comidas, com o paladar saboroso do ambiente paradisíaco, com o barulho das ondas ao fundo da Praia Brava, que era o quintal da sua casa. Ele, que era o nosso caiçara nativo, resistindo à especulação imobiliária, optando por viver toda a sua existência, preservando essa sua cultura, seu modo de vida simples e humilde. O Dinga foi um legítimo herdeiro, estrela de primeira grandeza, membro do que a gente convencionou a chamar Patrimônio Cultural do Brasil, da comunidade tradicional caiçara. E é assim que ele vai ser sempre lembrado, toda vez que a gente pisar ali na Praia Brava, ele vai estar sempre na memória e nos nossos corações. Fica aqui então a nossa nobre e merecida homenagem da AMA, da Associação dos Moradores da Almada. Vá em paz, amigão, e carregue com você essa essência que tanto a gente precisa na nossa vida. Valeu, cara. Agora aqui na imagem vocês estão vendo eu me aproximando da casa do Mandico e acabei de visitar o Dinga. E o Dinga, uma semana depois, acabou passando mal, veio a falecer, vieram até tentar levá-lo para o hospital, resgatá-lo de lancha, e ele até eu soube que não queria, é como se a pessoa quisesse acabar morrendo lá mesmo, mas enfim, o levaram para o hospital, mas ele não resistiu. Então fica aqui o nosso tributo, a nossa homenagem ao Dinga, que era um dos 2 moradores ali da Brava, como o Mandico, que agora restou ele, que é, como eu disse, um guardião da terra. E chegando aqui agora, vocês vão ver a conversa que a gente teve. Foi tudo nesse mesmo dia, praticamente essa imagem do Dinga é a última que a gente tem dele. E fica com vocês a imagem do Mandico. Olha a foto dele. Tá filmando. Que chave. Fazendo o caído dele lá agora. Tá fazendo? Ah, ele é. É esse que você tem agora? Ah, meu Deus. Que tempo tem você agora? Ah, mas não tá vendendo? Não. Não precisa mais vender, né? Ah, não. Tá, eu vou fazer porque vou deixar para decorar a minha casa, né? Bacana.
Vem aqui. Então vou botar no bar do Chico lá. Ah, legal, bonito também, mas vamos querer comprar. Legal e bonito você botar. Você tá fazendo a... Ah, aqui. O caído dele. Esse aqui, né? Esse é o Kaique. Agora tem uma caminha aqui, duas caminhas dentro. Já tem dono. Ah, já tem dono? Aqui já tem dono. Ah, olha aqui. Olha que bonito a canoinha. Ó. É, essa aí tá tudo. De madeira, gorando, tudo gorando. Agora que o Rando derrubou lá, eu aproveitei, tirei, chamei meu time foi lá comigo, serremos os galhos. Aqui só usa madeira derrubada. E fiz Olha lá. a canoinha. Olha que lindo. Tudo na mesma proporção, né? Tudo enxadeira só, né? Não pode perder o... A mim não perdeu, tem que fazer, Claro. senão depois esqueço. Claro. Aí, Não tem essa de sempre falar, tô não. fazendo, sempre tô fazendo. Bacana. Porque outras pessoas não fazem, né? Não faz. Agora não tem mais. Uma coisa que se Pra fazer perdeu. uma canoa dessa ninguém faz. Não faz. Lá em Paraty tem uma fábrica que faz canoinha assim, mas muito mal feita. Obrigado. É tudo de pedaço. 1700. Sim, essas histórias foi desde a época que até veio o soldado aqui da época da Revolução. Tem umas histórias antigas que sei, que eu requisitaram sei, as tainhas, né? eu sei. Tudo. Aí foi a guerra da Alemanha. Aí eu botei no livro. A guerra da Alemanha. Essa história está no livro do Caiçara que eu escrevi. Sabe aquele livrinho? Sim. Fartura de um Povo? Essa história está lá. A guerra da Alemanha. Os soldados pararam aqui na serra e requisitaram, pegaram as tainhas tudo da turma que tinham pegado lances de coisa assim, 1000 e Para pouco. baixo da casa do Ari tem uma guarita, chamava lá guarita. Eles fizeram a guarita lá para observar o soldado, né? Sim. Para observar porque essas pessoas que vinham lá. Né? Eles ficavam ali, fizeram uma guarita. Não tinha um pessoal na pé do mato, tudo escondido no meio do mato, lá em cima. Um lugar Isso. chamado. Como é que é? Um lugar chamado Mato da Batalha. Porque tinha uma batalha muito grande, mas ele chamava batalha. Muito grande. Aí ninguém tirou também. Ninguém. Ela foi também e acabou. E a turma não se misturava com os soldados. A hora que eles chegaram... Eles iam pro mato. Porque tinha medo do quê? Não, porque os caras mexiam com as mulheres. Ah, O armado, né? Eles mexiam com as mulheres. entendi. As mulheres tinham medo, fugiam tudo pro mato. Aí tiraram uma moda de assim. A guerra da Alemanha, eles queimavam querosene. Então, quando veio a guerra, foi prendido tudo. Os industriais não vendiam a querosene, né? O pessoal não podia vender porque não podia comprar. Então, o pessoal queimava a noga. Ali tinha um pé de anoga e todo dia vinha 10, 12 pessoas, enchiam o balaio de querosene de anoga Para poder fazer para combustível. derreter, para botar no Fazer pistola, o óleo. para fazer o óleo, para aglomerar. Aí tiraram uma moda que diria assim. Essa guerra da Alemanha, ela foi a posadeira. De acabar com a querosene, estamos queimando a nogueira. Não queimamos a querosene porque estraga muito a vista. Tem queimado os corações dessas meninas bonitas. Tira a mão. Beleza, Iago. Obrigado. Então, pessoal, estamos fazendo o fechamento dessa vivência aqui na Praia da Almada do Engenho, onde a gente tem um ranchinho, onde mora o seu Hélio, onde a gente teve a conversa do livro do Gentileza, do Gesto Significativo, com o Vagabundo Iluminado, com o seu Hélio, que agora está muito mal no hospital. Então ele está com toda a comunidade em oração para que o melhor seja feito para ele. Então eu vim aqui numa viagem de resgates com a Rosângela, que é minha produtora, que na época que eu morava no barco, que meu barco ficava ancorado aqui, é a época que ela vinha para cá também. E a gente tem muita história daquela época, como depois vocês vão ver naquelas fotos antigas, que eu, se eu não me engano, no PV5, que eu falo daquela técnica de você encontrar o seu dom,
que foi a lista que eu fiz, que acabou me dando a ideia de fazer o bar, que eu coloco as fotos no fundo. Então a gente foi visitar o Mandico, a gente falou com o Jaime, andamos um pouco pela trilha, e é um resgate dos antigos que a gente está fazendo, do seu Hélio. É um resgate também da história do seu Hélio, que depois vocês vão vendo fotos, né, no texto que a gente está criando. E estamos encerrando hoje aqui, indo para São Paulo, e para dizer que nada é por acaso. Como disse o meu amigo Gilmar vindo para cá, é a jornada, o que importa é a jornada, como ele disse. Então até em homenagem a esse título vai ficar o título do nosso PV, não sei se vai dar 1 ou 2, talvez 2. A jornada é o que importa, e é o caminho, que é você fazer esse caminho com intensidade, você fazer esse caminho com dignidade, fazer esse caminho com serenidade, com alegria, com leveza, você não ter vergonha de se emocionar ao entrar em contato com as pessoas e suas histórias. Vão ver umas fotos da Dona Dolores, que a Rosângela tirou, inclusive com ela, que ela está muito tristinha porque o companheiro dela de muitos anos está no hospital. Mas enfim, por outro lado veio a bisnetinha do seu Hélio aí com 1 mês e meio, a filhinha da Rúbia. E a comunidade, a gente acaba sendo acolhido por ela, sendo filho dela, fazendo parte, vivendo suas histórias, suas tragédias, suas alegrias, seus dramas, enfim, é a jornada, né? E eu me sinto muito feliz por fazer parte disso, de ter uma história aqui também, né? Me lembro, na época que eu era o único que tinha um carro aqui, era uma Pampinha, que apelidaram até de Pastor o carro. Eu perguntei, mas por que Pastor? Não, porque por onde passa vai arrebanhando as pessoas. Era uma estrada de terra, 4 quilômetros da Rio Santos. Então a gente ia pegar o pessoal com compras, ia levar o pessoal para a igreja. Às vezes levávamos até de barco, com a escuna. Foi um período gostoso, uma época boa. E às vezes iam bater na minha porta, o filho doente, né? Precisava levar para o hospital lá para Ubatuba. Como é que ia fazer? De noite, de madrugada. Então a gente pegava o carro, ia. Então isso foi criando uma afinidade nossa com o pessoal, um respeito mútuo, um carinho. E eu fico muito feliz de estar podendo viver esse momento, de repente fechando um ciclo para recomeçar outro. E essa casa que vocês estão vendo aí, feita em parceria com um amigo meu, a ideia nesse meu terreno é poder estar trazendo pessoas para cá, vocês que estão inscritos no canal, para a gente poder viver um pouco isso, esse fogão a lenha, passeio de canoa, de barco, as vivências, a culinária da Rosângela no fogão a lenha, que eu não tive a oportunidade de filmar, de mostrar, mas em programas mais para frente a gente vai fazer só sobre isso. Porque enquanto ela faz a comida, ela fala do prazer que ela tem em estar fazendo essa comida, da energia que ela coloca, do amor, que é uma comida que cura, é uma comida que preenche, que dá pertencimento, é uma comida que ela tem a alquimia do amor. Essa é a verdadeira alquimia, né? Você transformar uma coisa banal, densa, um metal comum, em ouro. E a gente pode fazer essa alquimia com tudo na vida, com as nossas palavras, com as nossas ações. No momento que a gente está varrendo o chão, conversando com uma pessoa, fazendo uma comida, e além dela fazer essas comidas mais funcionais, né, nutritivas, naturais, ela coloca essa energia. Então você come um pouquinho, você já se sente... Enfim, estamos fechando um ciclo e fica aqui agora a mensagem final, um pouco das imagens, música,
E eu quero que vocês façam parte disso e venham participar disso com a gente, tá bom? Então, fraterno abraço, paz e luz, tamo junto aí. Obrigado por estarem nos acompanhando, se inscrevam no canal, multipliquem, ponham o joinha, merece ser feito. Tem muitas pessoas precisando viver esse tipo de coisa que a gente está resgatando, tá? Falou, pessoal. É isso aí.